Tá querendo triplicar o número de vendas da sua loja ou da sua marca? Conheça a Já Vendeu, ferramenta de inteligência artificial que atende do oi até o pagamento final. Venda até 3 vezes mais, clicando no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Dia desses eu trouxe alguns números aqui, falando um pouco sobre a população, superpopulação de médicos no Brasil. E a galera ficou meio em polvo rosa nos comentários, falando, porra, como assim? Médico ainda é muito bom e não sei o quê. Tá reclamando de boca cheia. Mas tem alguns dados que eu trouxe e que corroboram o que tá rolando um pouco na medicina e que vale a pena a gente falar e que é um pouco preocupante, né? Porque existem duas visões dessa discussão aqui e que ela é um pouco complexa. Quando eu fiz aquele vídeo lá sobre superpopulação médica, teve dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que entendeu o papo, falou, é verdade, é isso mesmo que tá acontecendo. E teve a galera que virou e falou assim, quero mais é que médico se foda, porque se acha rei, tem mais é que tomar no cu. É um bagulho que você olha e fala, meu Deus do céu. Né? Galera, assim, querendo que o médico vá pra casa do caralho, tem que perder privilégio. Meu, calma, gente. Inclusive aqui, ó, estamos com 72 mil visualizações. Mas existem números preocupantes ao redor da medicina que vale a pena a gente mencionar aqui. E eu vou tentar achar todas essas fontes daqui, porque eu separei e acabei de lembrar que eu não separei os links, tá? Bom, ó, primeiro deles, violência contra o médico aumentou 68% em 10 anos. Os enfermeiros também sofrem muito com isso. Então a gente tá falando, principalmente dos médicos que atendem em SUS, o número de violência que tem acontecido dentro de hospitais tem aumentado bastante. Então, o número de agressões contra médicos, contra enfermeiros, pessoas que são agredidas após terem que esperar, tem aumentado muito. E aqui a gente pode falar sobre o sucateamento do sistema de saúde, a gente pode falar do estado que algumas OBSs, algumas UPAs estão, mas o médico, ele é o cara que tá lá pra atender, né? Ele é o cara que às vezes ele tá fazendo o melhor dele, ele tá fazendo tudo o que ele pode fazer dentro daquele cenário, mas não tem muito o que ele fazer, né? Ele não tem muito, aqui ó, às vezes ele não tem um recurso pro paciente, falta médico, falta estrutura, às vezes a culpa não é nem do médico em si, né? Mas o médico, ele acaba sofrendo pato e a galera agride o médico, tanto que você tem que ter policial militar em alguns hospitais, em algumas unidades de atendimento, porque senão o cara, ele é agredido e ele fica extremamente vulnerável. Então esse número de violência, ele aumentou bastante, o que precariza muito o trabalho. Então se vira e fala pro cara, e aí a gente vai falar de salário. Eu busquei uma média de quanto os médicos do SUS recebem, e eu recebi um número aqui que me deixou meio preocupado, assim. Porque eu não achei que... Aqui, ó. O que eu achei de número... Não sei se pode ser dado como oficial ou não, mas assim, pode variar de 3.500 a 12 mil reais por mês, dependendo da carga horária. Então, dependendo da carga horária, pode ser isso, assim. Eu achei alguns dados aqui que começa por 7 mil, 8 mil, e alguns outros dados que já começam um pouco a mais. Já vi médico apanhando, ele tinha sido um cuzão de marca maior. Inclusive, abandonei o pré-natal no OBS porque ele era um lixo. Não tô falando que também não tem médico que não seja um cuzão, tá? Inclusive, muitos são. Segundo dados aqui, ó, do Cadastro Nacional de Empregadores e Desempregados, o salário médio de um médico recém-formado é R$ 7.500, tá bom? Então a gente tem uma média aí que o cara vai ganhar de uns 7 a uns 12 pau ali, principalmente dependendo do começo da carreira, da quantidade de hora, onde ele tá trabalhando. Isso aqui é de número, tá, gente? É óbvio que quem tá dentro da profissão da medicina vai ter esse número melhor e vai conseguir falar isso daqui melhor do que a gente, tá? O que tem aumentado bastante também é isso daqui. A gente teve um aumento já da judicialização na saúde. E isso daqui é um bagulho que tá deixando os médicos malucos. O número de processos por erro médico cresceram 506% em um ano no Brasil. E aí, o que isso quer dizer?
a gente tem tido muito mais processo. Mas isso não necessariamente quer dizer que isso tem sido erro médico necessariamente. Tô até tendo essa conversa esses dias com minha madrasta, né? Isso é uma preocupação dos próprios médicos em si. Os médicos hoje, eles sofrem um problema que é quase um desamparo legal dentro de alguns hospitais onde eles estão trabalhando. Por quê? Às vezes, o jeito como um paciente lida com determinada situação, ele é muito delicado. E é por isso que tem essa treta da relação médico e paciente, e essa coisa que vai ter por muito tempo. Porém, a judicialização do Brasil, ela aumenta cada vez mais, né? Principalmente num sistema, num judiciário terrível que é o nosso, e muita gente vai se aproveitar disso. E mano, muito advogado vai se especializando em ganhar esse tipo de processo. E vai se especializando, e vai se especializando, e vai se especializando. E aí, você vai entendendo o que é, o que é um erro médico, o que é um erro de estrutura, o que o médico errou, o que faltou estrutura do hospital, o que faltou apoio do hospital, o que faltou apoio de uma equipe. Então bota um cara que tá sozinho numa unidade de saúde, tendo que lidar com um monte de paciente, dormindo pouco, trabalhando muito, dando o máximo que ele faz, porque, mano, dando tudo que ele pode pra conseguir atender essa galera. O erro médico, ele tá lá, ele vai acontecer. O erro médico, vai acontecer uma hora ou outra. Isso vai acontecer, pá, entendeu? A ideia é tentar reduzir, mas assim, é um fator humano ali que tá naquilo ali, é não acontecer. Mas quando você sucateia o sistema, isso vai acontecer. Aí a culpa é de quem? É do profissional que tá lá, burnoutado, trabalhando pra cacete, sem ter a infraestrutura, sem ter equipe, sem ter hora de sono, sem ter suporte, ou do sistema que colocou ele lá. E é exatamente a comparação que a gente precisa entender, porque a gente tá vendo um número bruto, aumentou em 506%. Mas a gente tá falando de processos no Albert Einstein ou a gente tá falando em processos na unidade da UPA em cidade de Itaquera? 2. Quais são os processos? Então você vai ver que tem processos de clínica estética, você vai ver que tem processos de várias outras pequenas coisinhas que estão acontecendo, e principalmente de como o cara, ele lida com isso. E nem todo processo, ele é, como eu posso falar, ele tá amparado na verdade, né? Que é uma outra realidade também sobre o péssimo judiciário brasileiro, né? Aqui, ó. Registro aumento, esses processos referem-se a danos morais, materiais, passam, dentro do sistema de saúde, ações por danos morais chegam a 10 mil, relacionados a danos materiais 5 mil, isso aqui de saúde pública, nos serviços privados, aqui ó, com quem tem dinheiro, quase triplica, processos 40 mil por danos morais e 16 mil por danos materiais. Em média foram registrados 203 processos por erro médico por dia. Meu Deus do céu. Toda conduta médica que afaste das diretrizes científicas e das boas práticas da medicina resulta em dano ao paciente. Se o médico deixar de informar os riscos mais frequentes e razoáveis de um procedimento estético, por exemplo, isso pode ser considerado uma falha no dever. Então, por exemplo, o cara foi fazer um botox. E aí você virar e falar assim, ó, esse botox daqui, você pode colocar o cara inchado. Ele, tá bom. E a cara do cara ficou muito inchada. Ele falou, o doutor não me avisou. Eu falei, não, a gente avisou, tal. Então beleza, ele entra com um processo contra o médico. E, gente, o judiciário brasileiro é uma bosta. Vamos falar a verdade? Qualquer advogado que se preze, ele vai usar a palavra cabeça de juiz. E qual que é o rolê de cabeça de juiz? Você mete qualquer processo, e por mais tapafúrdio que seja, você torce pra cair no juiz. E o juiz, às vezes, aceita. Porque às vezes o juiz sequer lê o que tá acontecendo. Eu tô passando por um problema agora no judiciário, agora, tá? Agora. Que chegou um pedido do processo, eu tinha que pagar as custas de um processo. A gente falou que ia pagar, falamos que ia pagar, vamos pagar. O juiz não leu o que meu advogado escreveu, mandou bloquear meus bens e mandou notificar o outro advogado. E a gente falou assim, mas a gente falou que a gente ia pagar. Por que você fez isso? A gente falou, a gente vai pagar. Porque o juiz simplesmente... deixa aí. Esse é o judiciário brasileiro. Você dá a sorte do juiz ler, do juiz não ler, do juiz querer interpretar, do juiz achar alguma coisa, do juiz notificar ou não. Esse é o judiciário brasileiro. É uma zona, é uma bagunça total. Total. Você pode ser Mano, clínica estética, o cara tem que ter muito cuidado, porque o cara pode avisar 1000 vezes do que tá acontecendo e mesmo assim ter a complicação e o cara vai ser processado. E aí a gente tá falando dessa coisa do processo. Então assim... O cara já entra com um monte de processo nas costas, que já, e a possibilidade de ser processado, que é foda. Aqui, ó, teve um certo processo que no documento tinha uma receita de comida e o juiz não viu. Gente, o juiz não lê processo, gente.
O juiz não lê processo, gente. Então por isso que médico... Mano, vai falar com um médico de processo, por isso, por erro médico, é uma coisa que os caras ficam preocupados, porque às vezes o hospital não dá amparo pro médico, tá? Você joga nas costas do médico e fala assim, ó, você que se vire, vai tu. Porque às vezes o cara é terceirizado, que é pra piorar ainda. Agora vamos falar de outro número aqui, ó. Problema de saúde mental. Mano, médico tem muito problema de saúde mental. Principalmente quando a gente tava falando ali da época da pandemia. Cara, os médicos, eles tinham muita treta de burnout, de ansiedade, de ataque de pânico. E a gente tem números aqui, ó. 45% dos médicos no Brasil sofrem pelo menos um tipo de transtorno mental. Taxa atinge o mesmo patamar do pós-pandemia. Então a gente teve um aumento, teve uma leve melhora pós-pandemia e já voltou de novo. Então a gente pode falar de depressão, de burnout, de ansiedade, de privação de sono, de... Mano, o médico, ele é acostumado... Ó, cerca de 40% dos médicos que responderam são diagnosticados com medicina, com ansiedade com medicina. São diagnosticados com... Que, tomara que sejam diagnosticados com medicina. São diagnosticados com ansiedade, rapaziada fritando com burnout. E, pra piorar... Aqui, ó, mulheres e jovens são mais afetados. Existe uma cultura dentro da medicina que é muito bizarro, que privilegia a falta de sono. Então assim, você vai trabalhar na madrugada, você vai trabalhar à noite, você vai virar, vai pegar plantão, vai juntar 2, 3 plantão, vai trabalhar um monte de horas seguida. Então vai colocando o cara pra trabalhar sem óleo, quase. E aí, mano, e vai deixando o cara fugindo das ideias. Plantão de 16 horas, é isso. E aí, olha como a gente vai juntar tudo isso. Você vai pegar um cara que fez... Tem um sistema que incentiva o cara a fazer plantão longo. Que o cara vai dormir pouco. Que assim, é isso aí, gente. Residente dorme pouco. Residente trabalha na madrugada. Não tem que dormir, não tem que não sei o quê. O turno é esse, não sei o que, não sei o que lá. Então o cara tá dormindo pouco. A saúde mental do cara tá indo pro caralho. Tá indo pro caralho. E aí o cara vai atender o paciente e atende mal. Ou ele vai ser agredido, ou ele vai tomar um processo nas costas. Tá tudo meio que junto. E a rapaziada às vezes não consegue nem sequer ver como tudo é meio que colado um no outro, assim, como uma parada colada completamente na outra. E aí a gente pode falar aqui que aqui é a treta maior, que é a falta de médico no Brasil. Se a gente tem uma grande concentração de médico na região sul e sudeste, a gente tem uma hiperconcentração de médicos. A gente tem uma super concentração de médicos na região sul e sudeste. Faltam médicos no resto do Brasil. E não é mais uma questão só de salário. Ó, os dados que eu trouxe aqui, ó. Quando a gente tá falando aqui nas capitais, você costuma ter 7 médicos por cada 1.000 habitantes. Então, para cada 1.000 habitantes, você tem 7 médicos. Quando você vai para municípios mais afastados dos grandes centros, esse número ele cai para 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. E aí, a concentração de médicos é maior na região sul e sudeste e ela é menor na região norte e centro-oeste, onde tem uma escassez aguda de médicos. E mesmo com oferta de salário de médico, você não tem. Matériazinha aqui, ó. Quanto mais distante o município brasileiro está da região metropolitana, maior a carência de médicos. De acordo com a plataforma criada pela Associação dos Mantenedores Independentes dos Educadores no Ensino Superior, em parceria com o Portal dos Melhores... Aqui, ó, os números que eu falei. Aqui. E olha isso aqui que bizarro. Enquanto Belo Horizonte tem 6,6 profissionais para cada 1.000 habitantes, em Curral de Dentro, a 700 quilômetros da capital mineira, o coeficiente é 0,08. Se Porto Alegre tem 7,7 médicos, Capão do Leão, a 260 quilômetros, que nem é tão longe, tem 0,11. Na Bahia, tem 4 médicos para cada 1.000 em Salvador. Olha, Salvador, tá? 4 médicos em Salvador. Comparado com 7 de Belo Horizonte. Tem 0,10 em Butirama, onde nasceu a primeira faculdade de medicina no Brasil. Quase 80% dos municípios brasileiros não possuem sequer 2 profissionais para cada 1.000 habitantes. Esse número é gigantesco.
Então, por mais que tenha uma superpopulação de médico, a gente precisa entender também que existe uma carência de médico muito grande no Brasil. E a gente precisa entender assim. E, de novo, não é uma questão de salário. Porque às vezes o salário, ele é um salário base. Só que às vezes esse salário ele não é atrativo pro cara. Ou também, que é um ponto que acho que precisa ser mencionado, e é uma conversa que eu já tive, que é o seguinte, beleza. Você cria uma vaga no Centro-Oeste, no Pantanal. E quer que o cara de São Paulo vá pra lá. O cara de São Paulo, ele tem a família dele, ele tem a casa dele, tem os amigos dele, ele tem a história dele. Pô, o cara vai sair de lá, largar tudo que ele tem. E como é que ele conseguiria, sabe, fazer isso? E aí tem exatamente aqui, ó, os caras falam exatamente, ó, os pesquisadores Francisco, simularam efeitos de diversos tipos de políticas públicas de distribuição de geografia. As simulações mostram que políticas baseadas na expansão do número de vagas em escolas de medicina em região onde a oferta de médico é baixa reduziriam pela metade a desigualdade dos médicos. Ou seja, precisaria ter mais faculdades de medicina nessas regiões com vagas para essas pessoas dessas regiões. Precisa formar médicos lá e não tentar importar médicos. A política baseada em salário reduziria apenas 13%. Então essa é uma treta muito grande, né? Do quanto que os caras ainda têm um problema gigantesco disso. E muito pouco se fala disso, né? Você acha que seria vantajoso pra deixar a medicina mais acessível pra todo mundo, pra ter mais médicos? Cara, nessas regiões onde não tem médico, sim. Nessa região onde não tem médico, sim. Porque senão não vai vir. Porque você tem muito fator. Porque é uma treta, e acho que a galera gosta de falar da vida dos outros meio que na terceira pessoa, né? Ah, pô, você tá reclamando que tem superpopulação de médico em São Paulo, mas tá sobrando vaga na Amazônia. Ah, pô, vai você morar na Amazônia? Você não quer morar na Amazônia? Vai lá você. Pô, tu não quer ir morar num lugar com... Fala pra uma menina de 20 anos que acabou de se formar, de 25 anos que acabou de se formar na faculdade. Pô, eu tenho uma irmã. Fala pra minha irmã. Vai, ó. Sai daqui de Jundiaí e vai morar no meio de um estado. Não precisa nem ser no Amazonas, tá? Pode ser, sei lá, em Roraima, onde você não conhece ninguém, onde você não tem rede de apoio, onde você não tem contato nenhum, onde você não tem nenhum tipo de laço, pra trabalhar num hospital onde você não conhece pessoas, e de novo trampando com o risco de agressão, processo, burnout, blá, blá, blá. Vai lá, porra, que delícia, vou construir minha vida inteira aqui num lugar que eu não conheço, com gente que eu não conheço, com contato que eu não conheço. Pô, é exatamente isso. É aqui, que delícia. É tudo que eu sempre quis. É tudo que a gente quer. Tem que sair do... Porra, velho. Às vezes você tem... Pô, um cara que eu conheço recebeu uma vaga de trabalho em Florianópolis pra ir ele, a mulher e o filho dele ganhando bem e tal. Pô, eles desistiram, velho. Porque ele falou, cara, a gente não tem rede de apoio, a gente tem filho pequeno. Tá tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente conhece tá aqui. E não é nem passar perrengue, porque médico ganha muito bem. O cara provavelmente ia viver muito bem lá, mas assim... É questão de todos os laços que você construiu, mano. Todos os laços, todas as coisas, toda a segurança psicológica, estrutural que você tem, mano. Nunca que você vai fazer isso, cara. Nunca. Pô, quando eu converso com minha noiva, a gente quer sair de São Paulo, eu falo, pô, vamos sair de São Paulo e tal. A gente fala, pô, mas vamos sair de São Paulo? É foda, né? Como é que será que a gente... faria, né? E rede de apoio, e será que a gente se adaptaria? Será que a rotina melhoraria e tal? Porque tem essa questão, não é só... É que nem aquele papo da galera, se você não gosta de São Paulo, só sai. Ah, é verdade, né? Eu vou deixar todos os laços, todas as minhas amizades, todos os meus hobbies, todos os meus gostos, tudo que eu conheci e vou, mano... tudo que eu conheço e vou embora. É isso, né? Porque minha vida é um... é um jogo de RPG, né? Eu cansei... E eu troco de personagem e vou embora. Não é assim, velho. Não é assim. Então, assim, esses são alguns números de médicos que eu acho que é legal de falar, que mostram um pouco do que tá acontecendo na profissão do médico. E aí, não posso nem falar pra vocês. Eu aposto que deve estar tendo alguma plataforma. Se já não tem, deve estar criando alguma plataforma de uberização de médico. A gente pode falar também dos serviços de plano de saúde, o quanto diminui muito, muito a receita dos médicos, né? Então, pô, o cara que antes ganhava X, o plano de saúde paga, mano, X dividido por 2. E o médico, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa manter o consultório dele agitado. Então, o cara, às vezes, ele vai aceitar. Então, o cara, de novo, ele tá recebendo... Às vezes, o que ele recebia 5 pacientes, ele tá recebendo 10 pacientes.
E aí você que tá da outra ponta, e aquela velha conta que a gente precisa fazer, tá? Você que tá na outra ponta, você quer ser atendido, mas você quer ser atendido bem. Porque todo mundo quer receber o atendimento do Albert Einstein, mas todo mundo quer pagar o boteco do seu Zé. E aqui é o máximo de defesa que eu faço de médico, tá? Porque médico também, ainda, a gente pode falar também da prepotência, da arrogância, de achar às vezes que são os novos deuses, que estão em outro mundo, que estão acima da sociedade, que são uma casta superior. Pô, tem todo esse papo daí que a gente sabe exatamente que é real. Mas é um número muito difícil, assim, uma realidade muito difícil. E é uma realidade que, com fatos, com números, olhando pra tudo isso, você vê uma complexidade gigantesca, mano. Gigantesca. Essa parada, principalmente de falta de médico, de você fazer essa capilarização de médico, ou do jeito como os médicos atendem, da saúde mental dos médicos, das agressões, dos processos, de tudo que tá rolando, mostra como é uma profissão que, cara, você vai trabalhar às vezes num limite ali do bem-estar físico. Tanto que, pô, o cara que ele começa novo, ele ganha muito dinheiro novo, ele vai ficando velho, ele vai tirando o pé. Porque ele vai olhando e fala assim, pô, você é louco, não compensa. Não sei o quanto que compensa tá nesse corre daqui tanto tempo, ou o cara que teve filho, família, o cara já não consegue mais acompanhar. Sofri um acidente no trabalho, rompi parcialmente o ligamento do joelho, o médico do trabalho nem encostou no meu joelho, só vi marcando e me afastou. E a gente pode falar disso também, né? Da falta de humanização muito grande. Isso tem gigantesca. A falta de humanização, mano, é muito grande, mano. É muito grande, assim. Essa falta de tato com o paciente, com a pessoa paciente, é gigantesca. Falta isso do tipo assim, porra. Mas, de novo, né? O cara às vezes atendendo... Gente, o médico é um cenário muito ruim. Que é uma parada que me falaram uma vez e eu preciso... E a gente precisa encarar, assim. Médico em geral é mala pra caramba. Mas assim... Ser médico é atendimento ao público. Uma vez levei minha mãe no servidor público de São Paulo. Chegamos 22 horas. Minha mãe foi atendida às 5 da manhã. Lá pelas 3 tentaram bater na única médica que tava atendendo. É isso, velho. Tem uma médica. Tentam agredir a uma médica. Como você acha que essa uma médica vai continuar trabalhando? Qual que você acha que é o emocional dessa uma médica que acabou de ser agredida? Como é que ela atende o resto dos pacientes? Como é que é o psicológico dela? Porque a gente esquece um pouco disso, assim. O médico, no fim do dia, ele é um atendimento ao público. Ponto. Ele é um atendimento ao público. A diferença é que ele ganha mais, mas ele tem uma responsabilidade infinitamente maior. Infinitamente maior. E aí, parceiro, você tem essa questão do tipo assim, tem que cair numa parada, tipo assim, como é que eu vou estar lidando com o público, com cada demanda, com entrega, com um monte de paciente. Médico do trabalho não analisa o problema. Quem faz a avaliação é o médico especialista. E também tem essa, assim, tem a ignorância nossa do que o médico pode ou não fazer, né? O que eu acho mais bizarro, o UBS, médico e psicólogo tem meta de atendimento. E vamos falar disso, de meta de atendimento de médico? Então, assim, tem uma parada que a gente precisa entender, que é justamente o cara tá atendendo gente, que já é difícil atender gente. O cara já tá com uma meta pra bater, com a saúde mental indo pra merda, indo pro caralho, e aí fica difícil você entender. Tipo assim, esse médico, ele é um médico ruim, ou ele tá só fudido das ideias, ou é as duas coisas. Ou foi o sistema que fudeu ele das ideias. Concordo contigo, sou médico e tô há 2 anos no SUS, trampo 2, 3 vezes por semana só, é muito estresse, responsa e cobrança. Tu fica lelé da cuca rapidinho. Porque eu acho que essa é a fita. O quanto que é... Cara, minha esposa é médica, tem meta de 300 atendimentos por mês? Psicológico? Nossa, psicóloga? É 10 pacientes por dia? Nossa! Caralho, é 10 pacientes por dia. Ela não deve trabalhar 30 dias por semana. Ela não deve trabalhar 30 dias no mês. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Primeiro psiquiatra que eu fui, juro, fiquei 2 minutos na sala, saí pior que entrei com um remédio de tarja preta. Cê é louco. Não, gente, cê é louco. É o bagulho do Coringa. Vocês lembram do Coringa? No filme do Coringa lá? Quero outra piada, Murray.
O problema é o médico ou o problema é o sistema do médico? Essa que é a grande parada, né? O problema ali é um médico que é um escroto ou é o sistema no qual o médico tá inserido que faz com que ele não consiga dar conta? Mas esse rolê é o Capitão Nascimento, tio. O cara tá lutando contra o sistema, mas o sistema ganha. O sistema venceu, o sistema vai ganhar uma hora ou outra. O sistema é foda, parceiro. Cara, que bizarro, mano. 14 consultas por dia. Nossa senhora. Nossa senhora. O maluco já deve chegar aqui, ó. Você tá mal? Tô. Tarja preta. Diazepam. Pá. Já chega jogando um Zulpidem no maluco aqui, ó. Pá. Não, tá louco. Tá louco. É isso aí, gente. Brasil! Ó, e assim, eu tô tentando fazer isso aqui com o máximo de empatia pro médico, tá? Muito, muito, muito. Tô tentando falar número, tô tentando falar dado dos dois lados, tô tentando usar ponto de vista das pessoas no chat, tô tentando usar o meu. Tô tentando ser muito empático com todo mundo, tá, gente? Que às vezes assim, às vezes a gente bate e a gente não pensa. Eu acho que a gente tem que bater e pensar. Tem que bater, ó, é uma mão no pedaço de pau e outra na cabeça. Então uma mão no pau, outra na cabeça. É uma mão no porrete. A gente tem que bater com consciência. Não. A gente tem que criticar com consciência. Essa que é a parada. Então assim, não dá só pra gente criticar. Ah, médico é uma merda. Tá. O que é uma merda? Qual médico é uma merda? É o médico que é uma merda ou o sistema que é uma merda? Porque quando a gente só individualiza a culpa no médico, tá muito fácil. Sacou? Porque é exatamente isso que o sistema quer. Individualiza a culpa no médico, aí você bate no médico e acabou. Quem vai lidar com a surra é isso. O político tá nem aí. Agora, quando você olha e fala assim, pô, peraí, o cara tem que fazer 14 atendimentos por dia, com risco de ser agredido, com risco de ser processado, com o... Ah... Então, é diferente. Então, assim, tô tentando ser o mais empático possível, sem tirar a responsa de ninguém em nenhum momento. Tá bom? Ah, gente, eu errei. Eu fui falar na mão no bagulho, eu errei, pô. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.